Olá, estudante, professor Ney Rogério aqui, falando neste vídeo como resolver questões de velocidade média, né? Mas como assim, professor? Questões de velocidade média. O objetivo do nosso vídeo é o quê? Que você consiga identificar os tipos de questões que aparecem de velocidade média, tanto nos vestibulares quanto nas provas militares ou nas questões que você está resolvendo aí na sua escola, né? Então, o que acontece? Nós vamos resolver as questões chamando de nível 1, que é aquela mais básica, aí avançando para o nível 2, né? Que é aquela que você já vai ter um pouquinho mais de ter que usar um pouco mais de raciocínio, né? Então, nós vamos assim. Cara, o objetivo é ajudar você nos seus problemas de física, tá bom? E se você gostar, dá um joinha no nosso vídeo, assiste até o final, se inscreve no canal, que o nosso canalzinho tá bem pequenininho, nós estamos começando a ideia de desenvolver sempre com essas dicas de como resolver. Tá legal? Vamos lá então? Vamos começar do nível 1. A ideia é sempre começar do mais fácil para o mais difícil. Você não vai conseguir fazer os mais difíceis se a gente não conseguir fazer esses mais simples. Então vamos lá. Nível, vamos aqui. Um veículo no trajeto entre duas cidades percorre 480 quilômetros em 6 horas. Tá? Então ele percorre 480 quilômetros em 6 horas. Qual o valor em quilômetros por hora da sua velocidade média nesta viagem? Esse é o exercício nível 1, é aquele exercício mais básico de velocidade média. O que você tem que saber para resolver, meu jovem estudante? O que você tem que saber para resolver esse exercício? Você tem que saber a expressão para a velocidade média. Gente, não tem como resolver exercício de movimentos, infelizmente, não tem como se você não souber as expressões matemáticas. Então vamos lá, velocidade média, eu tenho que saber a expressão, professor? Nessa questão aqui, só isso. Então vamos lá. Velocidade média, expressão da velocidade média. Velocidade média, beleza? É igual ΔS sobre ΔT. Agora vamos entender o que é isso aqui, né? Ai, professor, eu estou estudando isso, já estudei, eu já sei o que é isso. Ótimo, mas aquele jovem que está começando agora, um jovem estudante, pode ter dúvida no que é isso aqui. Vamos lá. O que é o ΔS? É o trajeto. Você, quando pegar uma questão, é o espaço percorrido, né? Digamos assim, ó, vamos chamar de espaço percorrido, ok? Vamos chamar assim? Sem problema? Não vamos ter muitos problemas, não. E embaixo? Embaixo é o tempo, é o intervalo de tempo, cara. É o tempo que ele gastou na viagem. É o tempo que ele gastou na viagem. Beleza? Então, nessa questão nível 1, a gente vai conseguir fazer tranquilo. Vamos aplicar a expressão de velocidade média. Atenção, vamos lá. Ó, tá aqui a expressão. Vamos aplicar. Ó, velocidade média ΔS sobre ΔT. Poxa, professor, tem que gravar. A expressão tem que estar gravada na sua cabeça, ok? Vamos começar a substituir então. Velocidade média, espaço percorrido nessa viagem, 480 quilômetros. Bota aqui, 480 quilômetros. Tempo gasto, 6 horas. Ele gastou 6 horas. Velocidade média, quando eu dividir 480 por 6, eu vou encontrar, ó, 48%, eu vou encontrar 80 quilômetros por hora. Nota, por que eu chamo essa questão de nível 1? Porque ela é apenas a aplicação da expressão da velocidade média e outra coisa, ela não exige nenhuma mudança, por exemplo, de unidades. Nós já temos como informações do problema a distância em quilômetros e o tempo em horas. E ele quer velocidade média em quilômetros por
hora. Então a questão era pura aplicação da expressão, ok? Beleza? Espero que vocês tenham entendido, porque agora o nosso próximo passo é o quê? Ir para uma questão nível 1 ainda, só que com alguma manobra nas unidades. Vamos ver como funciona neste caso? Vamos lá então. Próxima questão. Nessa próxima questão, eu vou chamar ela de nível 1 mais. Por quê? Ainda será uma questão de aplicação da expressão, simplesmente, só que com alguma mudança que você precisa mexer em unidades de medidas. Então é importante que a gente preste bastante atenção. Botei uma questão pequenininha. Olha só. Um maratonista percorre 42 quilômetros, observa, aqui é em, né? 42 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. Qual sua velocidade média nesta prova? Então, olha só, o maratonista percorreu os 42 quilômetros. A maratona a rigor é 42 km, 195 metros, né? Mas aqui na questão está arredondado. 42 quilômetros em 2 horas e 20 minutos. O que tem de diferente nessa questão? Repara bem. Vamos lá? Já lembramos da expressão de velocidade média. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Velocidade média. O que nós temos aqui? 42 quilômetros. Vamos achar essa velocidade em quilômetros por hora. Agora nota, eu tenho 2 horas e 20 minutos. Olha aqui, 2 horas e 20 minutos. Como é que eu vou jogar esse intervalo de tempo lá na minha expressão? Então, o que você vai fazer? Olha só. O que são 2 horas e 20 minutos? 2 horas e 20 minutos. Isso é 2 horas mais 20 minutos, ok? Aí aqui a gente vai usar um esqueminha muito rapidinho de fazer a conversão dessa parte do minuto para hora, para ficar tudo em horas, tá? Ah, professor, posso fazer uma regra de 3? Pode. 1 hora tem 60 minutos, 20 minutos, tá? Converte, tá? Mas nós vamos gravar, para ganhar um tempinho nas suas soluções, você já grava que essa regra de 3 vai te levar para uma coisa sempre repetitiva. O que vai acontecer sempre? Para passar aqui de minuto para hora, basta que você acrescente um 60 no denominador do valor. Olha isso. Está convertido? Está convertido aqui, 20 minutos, 20 sobre 60 horas. Ah, professor, então vai ficar tranquilo. Vai, Podemos simplificar aqui os zeros para ficar mais fácil. Aqui, 2 sobre 6 horas. Sim. Ah, ainda dá para simplificar, professor? Dá. 2 horas mais. Se você dividir em cima por 2 e embaixo por 2, 2 por 2 vai dar 1, 6 por 2 vai dar 3. Então, você tem 2 horas mais 1/3 de hora. Então, vamos somar isso aqui? Essa soma vai te dar, fazendo aquela regrazinha de soma de fração. 1 inteiro mais uma fração. Pega o de baixo aqui, o denominador. 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. Repete o denominador aqui. 7/3 de hora. Eu vou pegar este valor, já todo em hora, e vou jogar lá na minha expressão agora. Ok? Vamos jogar lá, 7/3. Ah, então aqui eu terei 7/3. Serei 7/3. Vamos finalizar a questão. Velocidade média, divisão envolvendo fração, professor. Repete a de cima, que é o 42, né? Que é como se ele tivesse um 1 aqui embaixo, não é isso? E multiplica pelo inverso da segunda, onde era 7/3, aqui vai virar 3/7, ok? Velocidade média vai dar, 42 e o 7 embaixo, dá para simplificar, né? Porque 42 dá para dividir por 7. 42 dividido por 7
dá 6, né? Afinal, 6 vezes 7, 42. Então, essa divisão aqui, ó, dá 6, multiplicando o 3 que está ali. Então, a velocidade média deste maratonista foi 18 quilômetros por hora. Essa é a velocidade média deste maratonista. Então, nota, fizemos uma questão de velocidade média nível 1, tá? Que não tinha nenhuma mudança de unidade, era apenas a aplicação da expressão. E agora fizemos uma questão de velocidade média que nós estamos chamando de nível 1+, que é a aplicação da expressão com alguma mudança nas unidades. Muita atenção nas mudanças nas unidades. O que é o nosso próximo passo agora? O nosso próximo passo agora é fazer uma questão que nós vamos chamar de nível 2. O que nós vamos chamar de nível 2 é uma questão de velocidade média em que o trajeto ele é fracionado. O trajeto ele tem mais de uma parte, ok? Vamos fazer uma questão deste tipo agora. Então agora vamos para um exercício que nós vamos chamar de nível 2. O que nós vamos chamar de exercício nível 2? Como é que ele aparece? É um exercício em que o trajeto ele vai ter partes. Ele vai ser fracionado, mas com valores. Porque daqui a pouco nós vamos fazer o exercício nível 2+, que ele vai ter partes e somente literal, né? Então vamos lá. Aqui nós temos o que nós chamamos de nível 2. Repara bem. O motorista de um caminhão precisa percorrer 340 quilômetros numa rodovia, tendo 6 horas de prazo. Após percorrer 130 quilômetros em 2 horas e 15 minutos, um pneu furou, levando 45 minutos para ser trocado. Então veja bem, ele fracionou o trajeto. Ele percorreu uma parte, agora parou, está trocando um pneu e agora vai percorrer o restante. Ó, a velocidade média em quilômetros por hora a ser desenvolvida no restante do percurso para a carga chegar no horário deve ser. Então veja bem, eu vou fracionar o meu trajeto, ok? Vamos lá então, vamos fracionar esse trajeto. O que nós temos aqui? Repara, ó, nós temos o trajeto inteiro, ok? E nós vamos fracioná-lo aqui, ó. Vamos fracioná-lo ali. O que nós temos aqui? O trajeto integral, ele tem 340 quilômetros. Então, ó, você vai botar essas informações. 340 quilômetros. Esse é o trajeto integral. E ele deve ser cumprido em 6 horas. Então, nós temos, ó, no trajeto integral, deixa eu colocar aqui, 340 quilômetros para ser cumprido em 6 horas. O que nós temos sobre a primeira parte do trajeto? São 130 quilômetros que foram percorridos em 2 horas e 15. Então, aqui, a primeira parte do trajeto foram 130 quilômetros percorridos em 2 horas e 15 minutos. Ok? Você vai resolver tranquilamente o problema, tá? Repara bem. O que você vai fazer aqui? Ele quer a velocidade média do segundo trajeto. Você vai completando informações sobre o que aconteceu na viagem dele, ok? Vamos lá então. Eu tenho um total de 340 quilômetros a serem percorridos. Na primeira parte, ele já percorreu 130 quilômetros. Então, você vai subtrair aqui, ó, 340 menos 130. Vamos fazer essa conta. Você vai descobrir que isso aqui vai dar 210 quilômetros. Ou seja, a segunda parte do seu trajeto tem 210 quilômetros. A gente precisa dessa informação, que nós temos que calcular a velocidade média aqui. Beleza? Ah, muito bem, professor.
E o tempo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o tempo, né? Ele tem o direito de usar 6 horas no trajeto todo, beleza? 6 horas no trajeto todo. Ah, ele já gastou 2 horas e 15 aqui. Vamos descontar esse tempo que ele já gastou, beleza? Então, ó, das 6 horas, ele já gastou 2 horas e 15, 2 horas e 15 minutos, e além disso, ele gastou 45 minutos trocando o pneu do caminhão, né? Poxa, professor, esse valor vai entrar no cálculo? Com certeza. Tá legal? Eu preciso acrescentar isso aqui. 2 horas e 15 mais 45 minutos, o jovem estudante faz sair rapidinho, vai me dar exatamente 3 horas. Então, ele já gastou 3 horas na viagem dele. Ele gastou 2 horas e 15 no primeiro trajeto de 130 quilômetros e gastou mais 45 minutos trocando o pneu. Então, ele já gastou 3 horas, de um total de 6 horas que ele tinha direito. Então, o que resta para ele? Restam apenas 3 horas de viagem. Então, ele tem que cumprir esse restante em 3 horas. Então, agora a gente vai focar no segundo trecho da viagem. Velocidade média no segundo trecho vai ser ΔS sobre ΔT. Poxa, professor, sempre colocando a fórmula para que você sempre tenha a fórmula gravada. Velocidade média. Quanto ele percorreu no segundo trecho? 210 quilômetros. 210 quilômetros. Quanto ele gastou no segundo trecho? 3 horas. Velocidade média, 210 dividido por 3. Isso vai nos dar 70 quilômetros por hora. É a velocidade média para que ele cumpra em exatamente 6 horas aquela viagem dele. Beleza? Então, o que nós chamamos de nível 2 é um exercício em que o trajeto está fracionado, né? Você tem situações aqui que você tem que analisar a primeira parte do trajeto, segunda parte do trajeto. Esse é um outro tipo de exercício que pode aparecer para você. Tá legal? Nós vamos agora para o nível 2 ainda, nós vamos chamar de nível 2+. Vai ser um exercício um pouquinho diferente. Você vai observar que é interessante esse modelo de exercício. Então aqui nós vamos ver uma questão um pouco diferente. Nós estamos chamando de nível 2+. Olha só o que acontece nesta questão. Um veículo percorreu um trajeto de 400 km, manteve nos primeiros 100 km uma velocidade média de 50 km por hora. E no restante, uma velocidade média de 100 km por hora. Qual a velocidade média no percurso total? Então, nota, esse tipo de exercício também aparece. Você tem um exercício fracionado, você tem valores de distâncias e você tem uma velocidade média para uma parte, outra velocidade média para outra parte e ele quer a velocidade média total. Cuidado para fazer esse exercício, que há uma tendência da galera querer fazer média aritmética, tá? E não é por aí que a gente vai poder fazer, não. Se você fizer uma média aritmética aqui, o seu problema vai dar errado, tá? Então, o que você vai fazer? Tranquilaço, você vai me acompanhar. Eu vou desenhar esse trajeto. É importante que você desenhe para você enxergar o que você está fazendo. Ó, vamos desenhar esse trajeto. Vamos desenhar esse trajeto, ok? Ó, vamos desenhar esse trajeto. E vamos fracionar ele conforme o problema diz. O trajeto tem 400 km no total. E ele percorreu os primeiros 100 km com uma certa velocidade. Então, eu vou fracionar aqui, ó. Os primeiros 100 km estão aqui, ó. Nesse primeiro trecho de 100 km, ele manteve uma velocidade de 50 km por hora. E no restante, aí a primeira coisa que você já faz, você começa a preencher as lacunas. Se o trajeto todo são 400 km, e aqui no primeiro trecho eu tenho 100, o restante são a diferença. 300 km, é a diferença. Ó, 400 menos 100, 300 km.
E aqui ele diz que ele percorreu com uma velocidade de 100 km por hora. O que você vai fazer nessa questão? Você vai fazer o procedimento normal com a expressão da velocidade média. Você vai vir aqui e vai fazer, ó, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Ele quer a velocidade média do percurso total. Então, nós vamos aplicar a fórmula do percurso total. Velocidade média. Qual foi o percurso total? 400 km. Qual o tempo total? Aí você vai parar. Você vai precisar descobrir o tempo total de viagem. Aqui você dá uma paradinha e aí você vai descobrir o tempo do primeiro percurso, o tempo do segundo percurso, somar os dois e jogar aqui. Esse é o procedimento que você vai fazer. Então vamos lá no primeiro percurso fazer. Vamos lá no primeiro percurso. Ó, velocidade. Aplica. O que eu vou fazer no primeiro percurso, professor? Eu vou aplicar a fórmula no primeiro percurso. Eu posso? Sim. Aqui nós estamos aplicando ela no total. Aqui eu vou aplicar ela só no primeiro trecho do percurso. Velocidade média aqui, 50. Distância que ele andou, 100. Quanto tempo ele gastou? Vou descobrir agora. Sobe esse ΔT para lá. 50 ΔT é igual a 100. Quem vai ser o ΔT, professor? ΔT é o 100, o 50 que está lá vem para cá, dividindo. Poxa, professor, se você fazer isso de cabeça, achar o tempo aqui, eu tenho a distância e a velocidade, é só dividir um pelo outro. Sim, eu estou fazendo devagarinho para a galera que está começando. Quem já sabe, faz essa conta de cabeça e já adianta, beleza? Aqui, ó, quem vai ser o tempo do primeiro percurso, então? O tempo da primeira parte do percurso. O tempo da primeira parte do percurso, ó, 100 dividido por 50 dá 2. Ele demorou na primeira parte do percurso 2 horas. Vem para a segunda parte do percurso e faz a mesma coisa. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Poxa, professor, peraí, então em questões de velocidade média eu fico usando a velocidade, a ΔS sobre ΔT o tempo todo? Sim, você fica usando ΔS sobre ΔT o tempo todo, né? Velocidade média aqui, 100. Qual a distância que ele percorreu? 300. Joga o ΔT aqui, ó. Joga o ΔT para lá. 100 ΔT igual a 300. Poxa, então o ΔT do segundo trecho da viagem é 300, desce o 100. Traz o 100 para cá. O 100 que estava multiplicando veio para cá dividindo. Não é isso? Então o ΔT do segundo trecho da viagem, 300 por 100. Se você cortar os zeros, você vai ver que dá 3 sobre 1, né? 3 horas. Ah, então ele gastou 2 horas no primeiro trecho, 3 horas no segundo. Mas nota, olha só, galera, o objetivo desse vídeo não é nem as contas, não. É você criar um raciocínio de resolução. A nossa ideia é criar um raciocínio de resolução. Repara, trajeto total, montei a fórmula, falta o tempo. Vou lá no trecho 1, acho o tempo. Vou lá no trecho 2, acho o tempo. E agora eu vou somar esses dois intervalos de tempo. 2 horas mais 3 horas, 5 horas. E coloco aqui para finalizar a questão. Olha como é que a questão ficou bonitinha, elegante. 400 dividido por 5, 80 km por hora é a velocidade média dele no trajeto todo. Perceberam como é que é? Um exercício fracionado desse tipo. Como você resolve? Então, qual é o próximo? Nós vamos fazer o nível 2 mais mais. Ah, o nível 2 mais mais. O nível 2 mais mais. Aqui nós vamos fazer uma questão de velocidade média que pode causar algum problema, tá? Mas aqui a ideia é você criar um raciocínio de resolução como nós viemos fazendo. O que você vai fazer aqui? Repara que questão interessante.
um corredor percorre durante uma prova os primeiros 2/5 do trajeto com velocidade média v. E o restante com velocidade média 2v. Olha aqui. Restante com velocidade média 2v. A velocidade média no percurso total é, então repara, ele percorreu 2/5 com velocidade v e o restante com velocidade 2v. Ele quer a velocidade média no percurso total. Olha as alternativas. 3v sobre 5, 7v sobre 2, 10v sobre 7, 5v sobre 3, 5v sobre 7. Cara, você vai fazer do mesmo jeito que nós fizemos os anteriores. A ideia é que o raciocínio de resolução seu não vai modificar, ok? Olha só, não se assusta por não haverem por não ter valores ali, né? Então, ó, vamos desenhar o trajeto. Desenha o trajeto inteiro. Fraciona o trajeto como ele sugeriu. 2/5. Bota aqui, ó. Aí vem um problema. Poxa, professor, eu não sei o trajeto. Como é que eu vou fracionar o trajeto? Você não sabe o trajeto. Então, nós vamos chamar o trajeto de x, beleza? Fica bem familiar para você, não fica? Vamos chamar de x. Então, nós vamos dizer que o seu trajeto todo é x. Posso fazer isso, professor? Pode. Então, os primeiros 2/5. 2x sobre 5. É a primeira parte do trajeto. Beleza. E quem é o restante, professor? X menos aquilo ali. Beleza? Então você vem aqui no cantinho, ó, e faz ali, ó. X menos 2x sobre 5. Olha lá, ó. 5 vezes x, 5x. Menos 2x, 3x sobre 5. Olha lá. 3x sobre 5. Tinha 2/5, aqui eu tenho 3/5. Faz sentido, né? Faz. Então aqui eu tenho os primeiros 2/5 do trajeto, o restante que são os demais 3/5 do trajeto. Ok? Muito bem. Então vamos lá agora. Agora eu vou montar a solução. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Vamos fazer aqui, ó. Velocidade média no trajeto todo, ΔS sobre ΔT. Velocidade média. O trajeto todo agora eu conheço. Eu batizei ele. O trajeto todo é x. Mas eu não tenho tempo. Lembra que aconteceu isso na questão anterior? Nós não temos o tempo. O que nós vamos fazer? Mesmo raciocínio de resolução. Vamos lá no primeiro trecho achar o tempo. Vamos lá no segundo trecho achar o tempo. E somar os dois tempos e jogar aqui. Tá bem? Vamos lá. Primeiro trecho. Ele percorreu isso aqui com velocidade média v. E ele percorreu isso aqui com velocidade média 2v. Isso está no enunciado. Vamos achar o tempo, então? Aqui aplicando. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Isso. Qual foi a velocidade média no primeiro trecho? A velocidade média no primeiro trecho foi v. Então, vamos chamar de v. Esse v bonitinho aqui, ó. Qual o espaço do primeiro trecho? 2x sobre 5. Qual o tempo? Vamos descobrir. Aqui, ó. Joga esse ΔT para lá. V vezes ΔT igual 2x sobre 5. Portanto, o tempo do primeiro trajeto, vou deixar o tempo sozinho agora, o ΔT, ó. O que vai acontecer? Esse V que estava multiplicando vai vir para cá, embaixo. 2x sobre 5v. Poxa, professor, esse é o tempo? Esse é o tempo. 2x sobre 5v deixa ele guardado aqui, ó. 2x sobre 5v. Vamos fazer a mesma coisa no segundo trecho. No segundo trecho, a mesma coisa. Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Mas qual foi a velocidade média aqui? 2v. A velocidade média aqui foi 2v. Foi. Agora, e o trajeto? 3x sobre 5.
tudo isso sobre ΔT, espaço, 3x sobre 5. Joga o ΔT para lá. 2v vezes ΔT é igual a 3x sobre 5, que ficou sozinho do lado de cá. Desce o 2v, o ΔT vai ficar sozinho. 3x, agora aqui, cuidado para não errar. 2v vezes 5, 10v. Esse foi o segundo parte do trajeto. Segunda parte do trajeto. Segunda parte do trajeto. Agora eu preciso somar. 2x sobre 5v mais 3x sobre 10v. Gente, aqui, soma de fração é uma coisa que é importante que você treine, né? Uma matemática básica que você precisa usar muitas vezes. Aqui, para somar fácil isso aqui, você iguala os denominadores. Um dos jeitos fáceis de fazer isso é fazer, por exemplo, aqui é 5v embaixo, não é? Se a gente multiplicar essa fração em cima e embaixo por 2, o que ela vira? Multiplicando ela em cima por 2, ela vira 4x em cima. E embaixo, 2 vezes 5v, 10v. Aí eu passo a ter, 4x sobre 10v. Aqui eu tenho 3x sobre 10v. Já está tudo no mesmo denominador. A soma fica fácil de fazer, né? Então vamos somar esses dois tempinhos aqui. Somando 4x sobre 10v, que é aqui onde eu multipliquei por 2 em cima e embaixo para ficar com o denominador igual daqui, mais 3x sobre 10v. Soma de fração com o mesmo denominador. Repete o denominador, né? 4x mais 3x, 7x. Então, nós temos que o tempo total é 7x sobre 10v, que estava a soma daqui com aqui. É isso que eu vou botar aqui, professor? É isso que você vai colocar aqui. 7x sobre 10v. E agora vamos ter a velocidade média. Divisão envolvendo fração. Repete o primeiro cara ali, que é o x de cima, que é como se ele tivesse um embaixo, e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui vai entrar 10v sobre 7x. Aí você vai observar uma coisa interessante. Aquele x que a gente criou ali, que era um recurso nosso, ele pode ser de fato criado, porque ele vai agora simplificar, ele vai desaparecer. Olha aqui, x de cima, corta com x de baixo. A velocidade média nesse trajeto do corredor, então, será 10v sobre 7, que aparece aqui nesse nosso exercício, lá na alternativa C. Repararam como é tranquilo de fazer? Então, nessa questão, numa prova, você marcaria a letra C de casa. Beleza? O que foi nossa ideia nesse vídeo? Você reconhecer estilos de questões com velocidade média e criar raciocínio de resolução. Vimos o mais básico, vimos aquele com uma mudança de velocidade, vimos os exercícios fracionados. Claro, mudanças de unidades são coisas que você tem que treinar. Beleza? Se você ficou até aqui, é porque você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canalzinho, que o nosso canalzinho é pequeno, está começando. E vamos lá! Precisando de uma ajuda em física, olha aí na descrição do vídeo que eu vou deixar um contato. Se você quiser uma mentoria para você e para os seus colegas, a gente pode fazer uma mentoria online, né? Bem personalizada para você. Ok? Abraço do professor Ney Rogério.